Olá, senhores e senhoras, estamos aqui nesta noite de domingo gravando com ela, a magníssima, minha sócia barra esposa barra amiga barra amante, está aqui hoje para ler um relato sobrenatural para vocês. Isso. Caraca, fiz até uma voz sexy agora, você Não deixa, é? né, não? Fala, se apresente. Olá, meu povo, minha pova, tudo bem com você? Estou eu aqui de volta depois de uns 2 vídeos aí sem aparecer. Eu tava com um pouquinho de preguiça. Mas vamos ler mais uma história. Gente, eu só vou pedir, antes de eu começar a ler, pra você se inscrever no canal, deixar um joinha, ativar o sininho, que vai ajudar muito a gente, tá? E compartilhe com seus amigos que gostam de assistir, de saber essas historinhas, mas com uma pintadinha de comédia. Tá? Até alguns anos atrás, o meu irmão e o namorado dele estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam ser concentradas no namorado do meu irmão, para a infelicidade dele. Coitado. Numa noite, o namorado e o irmão, tá? O namorado estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que eles tinham brigado, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então, Nossa. ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá pra ter uma ideia. Com certeza você tá deitado, tem um negócio em cima de você. Ah, não, isso eu tenho que falar sobre aquele caso lá do primo. Depois até falar pra você não lembra não, mas ele tava lá em casa uma vez, isso faz de que talvez uns 16 anos atrás. E ele tava contando que ele tava dormindo no quarto e ele viu aquela sombra andando pela parede, dando a volta no quarto e meio que como se ela tinha outra sombra dele assim na parede da cama. Bum! Entrou dentro dele. Aí ele falou, caraca, entrou dentro de mim, é meu. Não sai mais, é meu agora. Eu falei, você tá maluco, tá repreendido, filho. Ele Tá falou doido? que foi uma parada assim bizarra, mano. E ele levou isso de boa, mas, cara, só o fato da parada tá ali é complicado, tá? Vou continuar. Ele encontrou a figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. É claro, o negócio passou. Quando a gente vê quando tem algumas presenças assim de espírito lá, fica gelado. É, tipo sobrenatural. Isso, tipo essa parada aí, sobrenatural. Será que é igual aquele relato que eu tive do primeiro vídeo? Bateu um gelo do nada, tá? É estranho. Saúde. Dizem que você começar a espirrar também do nada assim é sinal de espírito. É. Depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o namorado estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela, em que meu irmão e ele tinham construído. O namorado sabia que o marido estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: "Fulano, você viu isso?" E o meu irmão respondeu: "Vi." Carai. Nossa, quando os dois vê é complicado. O meu irmão falou depois que viu aquilo atravessando a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem.
Nossa. onde desapareceu. Os dois acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. Nossa. E caralho. O fantasma da Ficou casa. confuso. Lógico. Se perdeu. Os dois continuaram a encontrar a figura, mas durante o dia ainda parecia ser atraído para o namorado, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. Eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite... Não, peraí. Eu dormi. Eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muito obscenidades? Começou a xingar, Bel. Ah, tá. Foi mal. Deve ser Falou isso. em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. Meu irmão falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Mas eles moram na mesma casa e dormindo num quarto diferente? Talvez eles tivessem. Eles deviam sei estar lá, brigados de novo. É. Ah, agora sim. Entendi, deve ser isso. Porque não tem O explicação. namorado não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso. Mas meu irmão continuou vendo a sombra atravessando a sala muitas vezes. Nossa. Olha, às vezes, assim, né, comentando, às vezes não era, tipo, algo ruim, sabe? Era como se fosse um ente querido. Acho que não. Ela começa a invadir a casa dos outros, assim, Não é que indesejado, não é ente invadir. querido, não. Não é que invadir, mas, tipo, foi com ele. Como se fosse... Vou dar um exemplo. Ah, um avô, uma avó. Veio visitar o cara do além? Não é visitar. Tá com ele, entendeu? Estar Sim, com pode- ele. Tipo assim, então, não você tá não afetando... sabe, né, não tá fazendo mal a ele. É por isso Mas que só eu... tá acompanhando ele, É por isso que entendeu? eu prefiro dizer, o bem ou ruim você não consegue saber, então é melhor estar bem longe. Pra mim, eu prefiro assim. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles, depois de um tempo. E esse cara já tinha morado lá naquela casa por acaso. E sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá naquela casa. Aparentemente de overdose de drogas. Caraca, Oxi. pesado. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente. Pois tem é história. aquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão. Mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Que bom pra você que você não viu nada lá, meu querido. Com certeza, Fê. Né? Com certeza. Se Mas você não algumas viu, coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite, os dois ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles, quando eles estão fora da cidade, teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, eita, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. mas assim, Quando os dois chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. Os dois se mudaram daquela casa há alguns anos atrás, e estão felizes da vida por não estarem encontrando atividades paranormais nenhuma na casa nova. Então, assim, primeiro que assim, já viu aqueles casos da pessoa que mora no seu sótão?
Teve um vídeo, se eu não me engano, foi até de um outro canal que eu vi aí. Tinha uma pessoa que morava no sótão da pessoa, ela descia de madrugada pra comer e depois voltava. Mas no Brasil não tem costume de ter sótão. Não e sei, nem porão. mas a gente não sabe como era a casa da pessoa em si, se tinha algum porão, se tinha alguma coisa. Não tem relato. E é o seguinte, e outro, não é querendo ser cético, mas assim, a questão do rádio ligado, você pode ver que aqui em casa a gente escuta o vizinho como se ele estivesse dentro de casa. É muito estranho. É um efeito que tem no consegue... som, né? No ambiente, que o cara tá lá longe e o som dele vem aqui dentro. Parece que ele tá dentro do nosso quintal. Quando a pessoa liga. Faz... tipo assim, liga pra alguém e tá no Viva Voz, é como se o celular estivesse chamando dentro da nossa casa. Aqui dentro. Sendo exatamente. que... quanta distância da nossa janela pra janela do vizinho? Uns 30 metros de distância. É longe. Uns 30, é considerável. Então, uns 30 metros ou mais ali. A gente consegue ouvir. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei desesperada. Eu achei que era o meu celular e não era. E a gente mora isolado. A gente mora... A diferença de que do lado, na frente é 30 metros. 30 pra esquerda. E da direita e pra trás não tem mais ninguém. É só mato. Esse foi mais um vídeo, mais uma história que eu contei aqui, tá? Por favor, se inscreva no canal, pedindo mais uma vez. Eu sei que isso é chato, mas eu tô pedindo porque ajuda pra caramba, gente. Se você tiver alguma história, algum relato, manda pra gente no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. É isso aí. Na descrição do vídeo. Aí a gente vai discutir, conversar sobre. Se você não concordar, não tem problema. É só você comentar aqui no videozinho ou responder a gente pelo e-mail. Não tem importância. Um beijo pra vocês. Manda um beijo pra eles. Beijo. Um beijo, cheiro. Você já sabe, se não se inscrever, eu vou mandar o capeta atrás de você. Vai não. Tchau, pessoal. Beijo, até a próxima. Valeu, um abraço.